Em nome de Jesus de Nazaré, o único mediador entre Deus e os homens, começamos esta ministração da Santa Ceia do Senhor. Bem-vindos à mesa do Senhor nesta noite, nossos amados irmãos da Igreja Cristã da Trindade, e estendemos também os nossos cumprimentos aos irmãos de outras igrejas, outras denominações, mas que estamos unidos em Cristo. Cristo é o vínculo, é o nosso elo, e para permanecermos juntos. Eu quero neste momento orar com vocês, pedindo a bênção de Deus sobre essa ministração. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos agora diante de Ti essa celebração da ceia do Senhor, que este culto, Senhor, que fazemos para lembrar a morte do Senhor, o seu sangue derramado por nós e seu corpo partido por nós, seja de bênção na nossa vida, de fortalecimento na fé, de renovação da nossa esperança, e que a nossa comunhão e intimidade contigo seja acentuada. Abençoa cada pessoa que está participando, nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Quero neste momento expressar meu agradecimento pela minha esposa Simone, que está aqui do lado, comigo ministra, também pelo meu filho Adriel, que faz a transmissão, e depois vai tocar o teclado, porque no momento da ceia, nós vamos cantar o hino 491, No Sangue há Poder. Quero também aproveitar, porque este é o primeiro sábado do ano de 2021, é a nossa primeira Santa Ceia do ano. Quero desejar a todos vocês um feliz ano de 2021, livre de pandemia, com muita saúde, com muita paz, com muitas realizações, progresso, e também com aprovações em concursos, vestibulares e com vacina também. Que Deus nos abençoe de tal maneira que possamos logo sermos vacinados para continuarmos a nossa vida normalmente para a glória de Deus. Nós temos aqui alguns avisos, mas eu quero ouvir primeiro os cumprimentos da minha esposa. Tudo bem, meu amor? Tudo bem. Graça e paz para você que nos assiste nessa noite na live da ceia. Glória a Deus, Estamos juntos já num ano novo, 2020 já ficou para trás, e eu sei que neste ano o Senhor vai continuar nos sustentando como Ele tem feito até aqui, amém? Então Deus abençoe cada um de vocês. Bem, vamos aproveitar então este momento para passar para vocês algumas informações. Eu quero começar falando do nosso programa de rádio, Um Toque de Deus. Como vínhamos anunciando aqui nas nossas lives e também nas nossas outras mídias sociais, que o nosso programa mudaria de rádio, da Rádio Adore para a Rádio Adore Mais, na frequência 102,1. Infelizmente, para quem hoje tentou acessar o programa através do Google, a pessoa não conseguiu chegar no nosso programa. O caminho levou para um outro programa, para a emissora anterior. Mas, se Deus quiser, na próxima semana, já no próximo sábado, isso estará corrigido e vocês então poderão acompanhar o programa normalmente, que será transmitido, continuará sendo todo sábado, das 11 da manhã a 1 da tarde. Se você preferir entrar no site da rádio Adore Mais, é www.adoremais.com.br, e você também poderá ouvir o programa através do site, acompanhar por ali. E também eu quero passar para vocês o número do WhatsApp do nosso programa de rádio, que é o 0 operadora 11 97402 1961. Se você tiver alguma pergunta sobre a Bíblia, sobre religiões, sobre a vida cristã, sobre ética bíblica, ética cristã, sobre a nossa caminhada espiritual, então envie a sua pergunta, e você poderá também enviar o seu pedido de oração, porque oraremos por você. Então está aí dado esse recado, tá bem? Também quero avisá-los de que amanhã, por ser domingo, nós teremos o nosso culto dominical às 10 horas da manhã na sede. E este culto ele é transmitido online, ao vivo. Então, se você não puder ir presencialmente, poderá alimentar-se da palavra de Deus, louvar a Deus conosco através deste culto online, e que nós sempre transmitimos pelo Facebook da igreja, como também pelo YouTube.
Então você pode assim acompanhar, tá bem? E o nosso site é o www.ictrindade.com.br. Também amanhã, domingo, quando for às 17 horas, nós teremos a nossa escola bíblica dominical. Quero lembrá-los de que o assunto que vamos tratar a partir de amanhã é um assunto muito relevante, principalmente para os dias atuais. Nós trataremos por 3 meses sobre o verdadeiro pentecostalismo. Um pentecostalismo inteligente, equilibrado, cheio do Espírito Santo. Nós queremos um pentecostalismo livre de loucuras, de paranoias, de doideiras, como tem muito hoje em muitos lugares. Então nós queremos isso para a nossa vida. O poder do Espírito Santo, mas com equilíbrio doutrinário. Isso é muito importante para a nossa caminhada. Então não perca o estudo amanhã, a partir de amanhã às 17 horas. Todo domingo às 18 horas nós temos a live da criançada, né, do Ministério Infantil com a tia Valéria e a sua equipe, seus companheiros e companheiras que ministram essa live. Uma grande bênção também. Toda terça-feira, 7h30 da noite, reunião de oração presencial. Quarta-feira, às 19 horas, toda quarta-feira, a Simone e eu transmitimos aqui a nossa live da oração. Toda quinta-feira, né? E nós estamos fazendo um estudo no nosso culto de ensino, de adoração, de louvor, de oração. Estamos fazendo um ensino intitulado, uma série intitulada O Conhecimento de Deus. Vem estudar conosco, para crescer, para ser mais útil na obra de Deus e nas mãos de Deus. Tá bem, meus irmãos? Então, acho que são os avisos principais. Eu estou me esquecendo de algum? De sexta-feira. Sim, de toda sexta-feira, às 20 horas, a live do pastor Gerson Lopes também. Eu creio que são os avisos principais, não é? Bom, deixa eu então, neste momento, comentar com vocês também sobre as contribuições financeiras para a Igreja Cristã da Trindade. Como acontece na história da Bíblia, como também Antigo e Novo Testamento e na história do cristianismo, a obra de Deus é sustentada pelo rebanho através de dízimos e ofertas. Então, se você participa conosco, se você é membro da Igreja Cristã da Trindade, ou se você quer também participar dessa ministração com dízimos e ofertas, a sua contribuição é muito bem-vinda e muito importante para a nossa caminhada, para continuarmos com a pregação da Palavra de Deus. E nós temos muitos compromissos financeiros, estamos agora na expectativa de continuar com as obras da igreja, de instalar o ar-condicionado, o forro, um punhado de coisas que temos que fazer, e isso demanda também recursos financeiros. Só podemos esperar que o Espírito Santo ele mova sobre os corações para que as contribuições cheguem até a Igreja Cristã da Trindade. E para isso, Deus vai abençoar vocês primeiro, porque antes da bênção chegar à igreja, ela passa por vocês. E eu creio que Deus abençoará grandemente. Amém, meus irmãos? Então eu quero passar para vocês as informações agora das contas bancárias que a igreja tem, a Igreja Cristã da Trindade tem nos bancos Bradesco, no Banco Itaú, como também na Caixa Econômica Federal. Bradesco, agência 548, dígito 7. Conta corrente 83 830, dígito 6, dígito meia dúzia. No Banco Itaú, agência 4836, conta corrente 16924, dígito 5. E na Caixa Econômica Federal, agência 1374, operação 003, conta corrente 401010, dígito 0. Que Deus recompense você pela sua parceria, pela sua generosidade e pela participação no nosso ministério. Deus recompense. Bem, eu acho que nossos avisos principais foram passados. Certo. Você, meu bem. Bom, como eu falei antes, né, estamos aí no novo ano, já terminando o segundo dia do novo ano, e como passa rápido, né? Mas eu gostaria de deixar um versículo para cada um de nós, que está em Isaías, capítulo 41, versículo 10.
diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Gente, que promessa maravilhosa que nos contempla hoje. Essa promessa foi dita lá no Antigo Testamento e aqui nós também podemos ser alcançados por essa promessa, né? Não sabemos como será 2021, mas sabemos que Deus estará conosco. Essa é a garantia que temos. O povo que conhece a Deus, que pertence a Deus, sabe que nunca está desamparado. E a palavra do Senhor diz assim: olha, não temas. Você sabia que a palavra de Deus tem muitas expressões, não temas? Eu já ouvi dizer que tem uma para cada dia do ano. Você já pensou? 365 vezes a palavra de Deus dizendo, não temas. Então nós não temos que ser reféns do medo. Não estou dizendo para nós sermos inconsequentes. Isso não é o que Deus nos ensina. Mas aqui Ele já está nos dizendo, olha, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Gente, não é para a gente temer, porque Ele está conosco, Ele nos fortalece, Ele nos ajuda, Ele vai nos sustentar com a sua forte mão e a gente não precisa nem ficar assombrado, porque ficar assombrado é mais do que ficar temeroso, né? E Deus está dizendo aqui, olha, eu vou sustentar com a minha destra fiel. Glória a Deus. Então, se sinta protegido na conchinha da mão de Deus. Eu falo que a conchinha da mão de Deus, a gente está aqui ó, bem carregadinho, assim Deus nos sustentando para esse ano. Então que Deus nos guarde, Ele sabe o que vamos enfrentar e Ele vai nos dar a medida certa para cada questão, tá bom? Então Deus abençoe vocês. Amém, glória a Deus. Oremos? Amém. Oremos? Sim, vamos orar. Vamos orar, gosto de dar a mão para você. Eu também. Então vou ficar assim de mão dadas, tá bom? Oremos. Pai de amor, Pai de misericórdia, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por a Amém. sua destra fiel, forte, que nos sustenta. Pai, muito obrigada, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. E a tua palavra diz que o Senhor é conosco. Mesmo quando nós não estamos sentindo, nós não estamos percebendo, mas o Senhor não é refém das nossas sensações. Tu és fiel naquilo que tu és. E o Senhor diz que sempre estaria conosco. Sim, meu Deus. Então nós te agradecemos. E neste momento, Senhor, nós queremos ouvir a tua voz. Amém. Fale através do Paulo. Usa, Senhor, a vida dele. Com poder e autoridade, Amém. que não seja, Senhor, ele falar de si próprio, mas inspirado pelo teu Santo Amém, Espírito. Alcança, Senhor, cada vida neste momento. Sim, que meu necessita, porque estamos, Senhor, famintos de ouvir a tua voz, de aprender de ti e conhecer mais e mais de ti, Senhor. Amém, É que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, a palavra que eu quero compartilhar com vocês está em João capítulo 10, versículo de 27 a 29. É muito interessante que no capítulo 10 de João, o Senhor Jesus ele trata muito do pastor com as suas ovelhas. E tem um momento que ele diz assim, as minhas ovelhas. João capítulo 10, repetindo, versículo de 27 a 29. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai que as deu para mim é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Bom, depois de ler um texto desse, é óbvio que nós podemos pensar sobre a segurança da salvação. Que em Cristo nós estamos seguros, né? Isso é muito importante. Primeiro que essa foi uma afirmação do Senhor, não a opinião de um escriba, de um fariseu, não a opinião de qualquer outra pessoa, de um líder político na Bíblia, mas essa é uma palavra direta do Senhor. Então essa afirmação, ela é incontestável, porque foi Jesus quem falou. São palavras de Jesus. Acho muito interessante também quando ele diz as minhas ovelhas,
porque nós não estamos jogados, largados por aí, sem dono. Nós pertencemos a alguém e nós somos ovelhas do Senhor. Então nós vamos ver que Jesus diz, as minhas ovelhas ouvem, elas ouvem a minha voz. Ouvir significa compreender, entender. Não é que Deus fala com as ovelhas, elas ficam confusas, não. Jesus fala de forma que a gente entende. Nunca vamos entender tudo, mas nós sempre entenderemos aquilo que é suficiente para o enriquecimento da nossa vida espiritual, para a salvação, para termos comunhão com Deus e a vida eterna, o perdão. Sim, o básico todos poderão entender. Então Jesus diz, as minhas ovelhas ouvem, significa entender. Uma outra coisa, quando Jesus diz, as minhas ovelhas me ouvem, ele dá a entender, as minhas ovelhas me obedecem. Significa dar ouvidos. As palavras de Jesus são importantes. Ele mesmo disse, as minhas palavras são espírito e vida. As palavras de Jesus são de valor eterno. Elas jamais passarão, como ele mesmo disse, né? Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais vão de passar. Então significa também, quando Jesus diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, é dar ouvidos e confiar. Nós confiamos no Senhor, na sua palavra, na Bíblia, né? que é a forma mais exata, mais confiável de Deus falar conosco, é através da Bíblia Sagrada. E nós podemos confiar na Bíblia, nós cremos, eu creio, que a Bíblia é a palavra infalível de Deus, a palavra totalmente confiável, inerrante. É assim, quer dizer, inerrante o termo significa que ela não tem erros, né? Que Deus inspirou os originais da Bíblia e eles foram perfeitos, eles eram perfeitos. Então é muito importante poder crer e confiar na palavra de Deus. Uma outra coisa, quando Jesus diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, significa que elas têm prazer em ouvir e obedecer a voz do pastor. É muito difícil quando você passa muito tempo sem ouvir a voz de uma pessoa amada, a voz da esposa, a voz de um filho, a voz de um amigo, de uma amiga. É tão bom quando você ouve a voz de uma pessoa querida. E nós nos alegramos, as ovelhas se alegram ao ouvir a voz do pastor, a voz do Senhor. Talvez Jesus tivesse em mente, talvez, eu não vou afirmar isso, mas talvez, quando Jesus disse isso, talvez ele tivesse em mente o Salmo 95, versículos 7 e 8, que diz, Ele é o nosso Deus, e nós somos povo do seu pasto, e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Acho isso muito interessante. E uma outra coisa que Jesus fala sobre as ovelhas, que eu li no texto aqui, inicial, ele diz, eu as conheço, eu conheço as minhas ovelhas. Isso é muito importante, né? Isso é muito importante. Por exemplo, eu nasci na roça, eu vivi no meio das criações, dos animais. Eu sabia distinguir quando entrava um animal estranho, né, no nosso gado, uma vaca, um boi que não pertencia a nós, eu sabia e avisava o meu pai. Tem um boi estranho lá no nosso meio, tem uma vaca que não é nossa, né? E assim eu avisava, a galinha, eu não conheço essa galinha, né? É muito importante. Então Jesus diz, eu conheço as minhas ovelhas. Que bom ser conhecido do Senhor. E quão terrível é não ser conhecido do Senhor. E aí eu penso no texto, num alerta, numa solene advertência de Jesus, em Mateus capítulo 7, versículo de 21 a 23, quando ele diz, nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome, e em seu nome não expulsamos demônios, e em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, lhes direi na cara, eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal.
que praticam a iniquidade. Uma outra coisa interessante, muito bonita, que Jesus fala das ovelhas, ele diz: elas me seguem, as minhas ovelhas me seguem. E não seguem para ser salvas, mas porque já são salvas. Aliás, os ímpios não seguem a Deus. É somente depois da obra do Espírito Santo, da revelação do Filho de Deus na nossa vida, da conversão, quando nossos olhos são abertos, e nós passamos a contemplar o Senhor, entender, as nossas mentes são abertas para compreendermos o plano da salvação. Aí sim nós passamos a seguir o Senhor. E elas adquirem o hábito de segui-lo. E elas o fazem com alegria. Seguir a Cristo é o melhor e o maior projeto de vida que pode existir. Por isso as ovelhas o seguem com prazer, com alegria, com confiança, sabendo que o pastor Jesus, as levará por pastos verdejantes, capim bom, água boa, dar-lhes proteção. É uma bênção, é uma bênção. É a melhor coisa que existe, é ser um crente em Jesus. Então elas o fazem com alegria. Elas confiam na direção do pastor. Elas sabem que o pastor não as levará para o precipício, para a lama, para um pântano, ou para o perigo, ou que vai colocá-las à mercê de lobos. Não, o pastor as dirige com segurança. Acho isso muito importante, E o que é que ele faz por elas? O que é que esse pastor faz por elas? Sabe o que ele diz? Eu dou-lhes a vida eterna. O pastor terreno, ele pode dar de fato um pasto, a água, o alimento, a ração. Mas o pastor divino, ele dá a vida eterna, ele dá muito mais. Além de ele cuidar de nós, nos dar o sustento, roupa, comida, e o que nós precisamos para a nossa vida, alegria, paz, ele também nos dá a vida eterna. Não precisamos orar, adorar, louvar ou nos esforçarmos para recebermos a vida eterna. Não precisamos dar dinheiro na igreja, não precisamos dar dízimo nem oferta para termos a vida eterna. Ela vem de graça, ela é um presente de Deus para nós. A vida eterna é assim. Essas coisas que eu disse, de louvar, adorar, contribuir, nós fazemos em gratidão pelo que Ele já fez por nós. E há duas coisas aqui que eu quero destacar: dar e receber. Não existe nada mais revoltante para um doador do que a rejeição do seu dom, do seu presente, seja uma doação de sangue ou até mesmo um abraço, um aperto de mão, um presente que você possa ver, tocar. A rejeição de um presente deve ser uma coisa muito revoltante, muito humilhante, eu diria desrespeitosa. E Deus tem oferecido continuamente o dom da salvação, o perdão, a vida eterna em Cristo Jesus. E, lamentavelmente, este presente de Deus tem também sido continuamente rejeitado por muita gente. Esse dom não é temporário, não, e também não tem prazo de validade. É um dom eterno, é um dom eterno. E uma outra coisa que Jesus diz, que as ovelhas estão nas mãos do Pai e do Filho. Não tem melhor lugar para estar. Estão nas mãos do Pai e do Filho. E ele diz uma coisa fantástica: o Pai é maior do que todos. E isso é uma verdade, que está na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. O poder do Pai, de Deus, a onisciência, a onipotência de Deus, um Deus todo-poderoso, maior do que tudo. Deus não pode ser contido no universo. O universo não pode contê-lo. O Pai é maior do que todos, eu diria, e é maior do que tudo também. E uma outra coisa que Jesus fala, que é muito interessante, é que ninguém pode arrebatá-las das minhas mãos e das mãos de meu Pai. Tem um hino que diz assim: que segurança sou de Jesus. Em Cristo estamos seguros. E isso é uma verdade bíblica muito importante. Quando ele diz: ninguém pode
arrebatá-las, tirá-las, arrancá-las das minhas mãos e das mãos do meu Pai. Eu vou recorrer, citar um texto bíblico para vermos o significado de ninguém. Romanos capítulo 8, versículo de 35 a 39, que diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Não está na Bíblia, mas eu vou acrescentar. Ou o novo coronavírus? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Aonde está a nossa vitória? Por que nós somos vencedores? Porque Cristo nos amou e Ele continua nos amando. Aí Paulo continua no versículo 38. Porque eu estou bem certo, eu tenho certeza de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você percebeu que o apóstolo Paulo escreveu? Ele usa as coisas mais extremas, ele usa as circunstâncias mais extremas, ele usa seres poderosos como anjos. Ele diz: nem nada disso, nenhum deles, nada disso poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Como é bom saber que hoje eu sou de Jesus, que amanhã continuarei sendo, que daqui a 10 anos serei de Cristo, e que quando eu estiver passando deste mundo para o outro, nos últimos suspiros, nos últimos momentos de respirar nessa vida, eu continuo sendo de Jesus. E que bom saber que ao partir deste mundo, ao atravessar o vale da sombra da morte, não haverá medo, mas a expectativa alegre, exultante de ver o Senhor que nos amou. Que é uma bênção nós pensarmos assim e termos certeza disso, né? Não chegaremos no céu com medo, mas chegaremos felizes na presença dele. E aí nós vamos ver também uma outra coisa que Jesus fala: e as minhas ovelhas nunca perecerão. Elas não vão perecer. Porque neste mundo a gente topa e convive muito com produtos perecíveis. Aliás, nós somos, do ponto de vista humano, físico, né? Nós somos um produto perecível. Estamos morrendo, estamos perecendo. Começamos a morrer desde que somos concebidos. Começamos a nossa caminhada em direção à morte. Mas do ponto de vista espiritual, da vida eterna, até do futuro, dos nossos corpos carnais, físicos, nós somos imperecíveis. Nós nunca pereceremos, certo? E eu encontro essa verdade, nós encontramos essa verdade em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 53 a 55, quando o apóstolo Paulo escreveu assim: porque é necessário que este corpo corruptível, que enfraquece, que é frágil, se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Hoje a morte faz festa, mas um dia ela será tragada pela vitória. Ela será esmagada. Depois de esmagar tantos, ela será esmagada. E os cristãos que a morte levou, ela devolverá a todos para um corpo incorruptível, para vivermos eternamente com o Senhor. E aí o apóstolo diz assim: então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão, o seu ferrão? E aí Paulo, eu quero encerrar aqui essa citação de Paulo, mas eu não poderia deixar de citar também um texto do apóstolo Paulo na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 12,
quando ele diz, já no final da sua vida, prestes a morrer, ele diz, porque eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que ele é poderoso para guardar o que lhe confiei. Uma outra versão diz, aquilo que me foi confiado, para guardar o que lhe confiei até aquele dia final. Que bênção! Bem, que lições mais podemos tirar deste texto? Nós já falamos que as ovelhas do Senhor, do divino pastor, ouvem a sua voz. Elas ouvem, porque o não salvo, os incrédulos, aqueles que resistem à salvação, eles têm pouco ou nenhum interesse pela Bíblia. Mas a verdadeira ovelha vive na palavra. Ela ama a palavra de Deus. Uma outra coisa que vemos aqui é que as ovelhas conhecem a Cristo e ele as conhece. Está lá no versículo 27. E não seguirão um falso pastor. Os crentes que vão de um sistema religioso para o outro, de um culto para o outro, mostram que não são ovelhas verdadeiras. Uma outra coisa que aprendemos com Jesus, ele diz que elas seguem a Cristo, as ovelhas seguem a Cristo, e isso significa obediência. A ovelha é um símbolo do cristão. A ovelha é um animal limpo, e os crentes foram purificados, lavados no sangue de Jesus. As ovelhas andam em grupos, elas andam em bandos, e os cristãos também. Nós amamos ter comunhão. Eu me lembro, estava comentando com alguém, no início da minha fé, lá em São José dos Campos, quando eu me converti. Eu tinha uns 19 anos, eu estava com 19 anos quando eu me converti. Mas logo eu senti necessidade de estar com os irmãos. Então eu aproveitava o meu tempo livre, porque eu trabalhava de segunda a sexta. Sábado e domingo era comunhão, era para estar com os irmãos. E eu ia na casa de um, na casa de outro, e era muito bom, tinha comida para tudo quanto é lado. Eu morava sozinho no quarto de pensão, mas eu ia porque eles me convidavam. Irmão Paulo, vai lá em casa, irmão Paulo, vamos conversar. E muitos deles me chamavam, porque eles viam que era um novo convertido, um garoto bonito, novo. Vamos ajudar esse menino, vamos ajudar ele a se fortalecer na fé. Então eu vi o amor daqueles irmãos, e como eu gostava de estar em comunhão com eles. Isso é muito importante, as ovelhas andam em bando, e até hoje eu gosto. A vida espiritual, meus irmãos, ela é feita de relacionamentos com Deus e entre nós também. Então nós vemos isso, os crentes também devem sempre andar, devem andar também em comunhão. Outra coisa, a ovelha é um animal inocente, sem maldade, e os cristãos devem ser também sem culpa, inocentes por causa da justificação, da justiça de Cristo que foi atribuída a nós. É como se nós fôssemos pessoas inocentes que nunca tivéssemos pecado. Também nós vamos ver que a ovelha, ela vagueia, e nós também. A ovelha precisa do pastor para protegê-la, para orientá-la, para alimentá-la, e nós precisamos de Cristo também, para dar-nos proteção espiritual, direção, orientação e alimento espiritual. A ovelha, ela é útil e produtiva, como também devem ser os verdadeiros cristãos. Não vivam uma vida inútil. Se você tem vivido assim, daqui por diante, invista no reino de Deus, olhe os talentos e dons e capacidades, habilidades que Deus tem te dado e use isto para a glória de Deus, para ganhar almas, para ajudar o próximo. Faça isso, porque Deus nos chamou para sermos úteis nas suas mãos. A ovelha também era usada nos sacrifícios, e os cristãos, os verdadeiros cristãos, estão dispostos a entregar-se a Deus como sacrifício vivo, santo, a Deus, como está em Romanos capítulo 12, versículo 1, quando Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, a Deus, que é o vosso culto racional. Assim é o nosso chamado, e assim devemos viver. Amém, meus irmãos. Deus os abençoe em nome de Jesus. Nós vamos neste momento cantar, então, louvar antes de orar aqui
pelo pão e pelo cálice, nós vamos cantar então o hino 491, que fala do sangue de Jesus. Vamos cantar com alegria. Só um momentinho, perdão. Eu quero avisar que vocês vão ouvir algumas vozes, além da minha voz, a da voz do Adriel e da Simone, porque nós temos alguns poucos amigos conosco aqui hoje à noite. Então eles vão cantar também. Então vocês vão ouvir outras vozes aí e juntos vamos adorar o Senhor. Obrigado. O teu pecado tu queres deixar, no sangue há poder, sim há poder. Queres do mal a vitória ganhar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Queres os vícios abandonar, no sangue há poder, sim há poder. Confia em Cristo para te curar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Ó, paralítico, queres andar, no sangue há poder, sim há poder, para fazer-te também caminhar, seu sangue tem esse poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Queres pureza para teu coração, no sangue há poder, sim há poder. Mais lealdade, mais consagração, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Queres de Cristo a mensagem levar, no sangue há poder, sim há poder. Queres com os anjos na glória cantar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Amém. Glória a Deus. Amém. Podemos confiar sempre no Senhor. Bem, eu convido então
Amados, meus queridos irmãos e irmãs, para abrirmos a palavra de Deus, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, onde ele trata da ceia do Senhor. A partir do versículo 23. Primeira Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. Quero dizer para vocês que a ceia que a Santa Ceia que nós servimos na Igreja Cristã da Trindade, ela não é fechada, ela é uma ceia aberta. Isso significa que os cristãos de outras denominações podem participar conosco. Desde que você já tenha sido batizado nas águas e esteja em comunhão com o Senhor, você é bem-vindo a participar. E também nós cremos na ceia como uma representação. A ceia para nós é simbólica. O pão não é literalmente o corpo de Cristo, como também o cálice, o suco de uva ou vinho, quem usa, não se transforma literalmente no sangue de Cristo. E o próprio texto bíblico indica que isso não é verdade. Quando Jesus diz, tomai e bebei, este é o meu corpo que foi vertido por vós, este cálice, foi vertido por vós, ele não tirou o sangue do seu corpo. Então, quando Jesus diz, tomai e comei, este é o meu corpo que é partido por vós, Jesus não fez esse gesto, tirou um pedaço do seu próprio corpo e apresentou. Ele estava usando um pão. Então, nós cremos que o pão simboliza o corpo de Cristo e o cálice, o fruto da vide, da videira, simboliza o seu sangue derramado por nós, que nos purifica de todo pecado. Então vamos ler. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, este é o meu corpo que é dado por vós, façam isto em memória de mim. Vamos dar graça então pelo pão. Pai, em nome do teu Filho Jesus, nós te agradecemos pelo pão, Senhor, que nós apresentamos aqui diante de Ti, que simboliza o corpo do Teu Filho, partido por nós na cruz. A Tua palavra diz que o corpo de Jesus é verdadeiramente comida para a nossa alma. Que possamos participar, Senhor, não para a nossa condenação, mas para termos vida e vida com abundância. Perdoa os nossos pecados, lava-nos no sangue do Teu Filho, purifica-nos completamente, para que possamos participar com alegria deste ato. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Tá ótimo. Então aí, onde você está, na sua casa, em algum lugar, reunido, ou só, pode pegar o pão, né? E foi assim que Jesus fez. Na última ceia, ele apresentou o pão dizendo, né? Tomai e comei. Este é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Façamos, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nós te agradecemos. Nós te agradecemos pela morte de cruz do teu Filho amado, que nos trouxe para ti, que nos reconciliou contigo. Bendito seja o teu nome, Senhor. Agora, meus irmãos, a partir do versículo 25, do mesmo modo, depois da ceia, Jesus pegou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão
e beberem do cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Então vamos dar graça pelo cálice. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, eu Te agradeço pelo fruto da videira, que simboliza o sangue do Teu Filho derramado por nós. A Tua palavra diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Que o sangue de Jesus é verdadeiramente bebida para a nossa alma. Senhor, que possamos participar, para sermos, Senhor, crentes melhores, para ter renovado em nós a esperança e a certeza de um dia cearmos contigo nas mansões celestiais. Purifica-nos completamente no sangue do Senhor Jesus. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Disse Jesus, tomai e bebei, este é o meu sangue. Disse Jesus, tomai e bebei, este é o meu sangue. Agora troca comigo. Na última ceia, reunido com os discípulos, Jesus apresentou o cálice dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Tomai e bebei, fazei isto em memória de mim. Uma nova aliança. As antigas alianças tinham passado e agora chegou a nova aliança no Messias, no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. As outras alianças foram passageiras, mas esta é eterna. A aliança, o sangue do concerto eterno, como aparece em Hebreus capítulo 10. Que bênção sabemos disso. Participemos da última ceia. Jesus apresentou o cálice dizendo: tomai e bebei. Este cálice é o cálice da nova aliança que foi apresentado a vocês. Tomai e bebei, fazei isto em memória de mim. Tomemos então, irmãos. Glória a Deus. Bendito seja o teu nome, Senhor. Bendito o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Bendito o seu sangue que nos purifica de toda mancha, de toda iniquidade. Bendito seja o teu nome, Senhor. Glória a ti. Glória a ti. Pai, neste momento quero pedir, Senhor, a tua bênção sobre todas as pessoas que estão participando dessa ministração. Eu quero, Senhor, em primeiro lugar, pedir que o Senhor venha responder às orações daqueles que estão enviando seus pedidos através das nossas lives, Senhor. Seja pelo Facebook, seja pelo YouTube, seja, meu Deus, pelo Spotify, pelo Deezer, qualquer outro meio, pelo nosso site, pelo nosso programa de rádio. Deus, atende a cada necessidade. Em nome do teu Filho Jesus te suplicamos. Olha para as pessoas que estão enfermas, para aqueles que estão nos hospitais. Senhor, tem misericórdia daqueles que estão enfermos em casa, que estão lutando contra alguma enfermidade. Coloco diante de ti neste momento a nossa irmã Selma, Senhor. Que o Senhor venha fazendo um milagre na sua vida de uma vez por todas, como os demais também, Senhor, que têm necessidade. Pai, eu oro neste momento também por aqueles que estão desempregados, por aqueles que estão tristes, enlutados, que, Senhor, tem sepultado os seus mortos. Senhor, conforta os seus corações e ajuda-os a retomar a caminhada neste momento difícil para eles. O Senhor pode agir. O Senhor tem poder para isso. Cuida do teu povo. Cuida da Igreja Cristã da Trindade, Senhor. Cuida dos seus pastores, suas esposas e filhos. Cuida, Senhor, de todos os ministérios da igreja, daqueles que estão envolvidos, do coral, Senhor, dos grupos de louvor, meu Deus, de Libra, Senhor, do Ministério de Libra, da diaconia, missões, Senhor, o Ministério dos jovens, Senhor, dos adolescentes, das crianças, nossas congregações, Senhor, em diferentes lugares. Estende as tuas mãos e dá progresso a esta obra. Aviva a Igreja Cristã da Trindade. Envia o derramamento do teu Espírito sobre nós. Dá-nos um ano de colheita de almas, de conversões, Senhor, aos milhares para a tua glória, Senhor, e para o teu reino, Senhor. Pai, cuida de cada um, Senhor. Que seja um ano de grandes oportunidades aproveitadas e não desperdiçadas. Abre portas, abre avenidas na vida do teu povo, Senhor.
Enche-nos com teu Espírito Santo. Cuida de nós, Senhor. Dá-nos visões da tua obra. Abre os nossos olhos, Senhor, em nome de Jesus. Também quero pedir, meu Deus, pela nossa nação, pelo nosso país, Senhor, pelo Brasil. Tem misericórdia da nossa nação. Quanta insensatez, Senhor, quanta insolência, quanto descaso, até para com a saúde própria. Senhor, tem misericórdia do Brasil. Tem misericórdia, Senhor, faz cessar essa insensatez que tomou conta da vida de tantos, Senhor, que brincam com a morte, que até parece que tem desejo de morrer. Senhor, ajuda-nos a praticar, Senhor, o equilíbrio, o autocontrole, a sermos prudentes, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, salva as almas do Brasil. Aviva, Senhor, esta nação na Tua palavra e pela Tua palavra, Senhor. Cuida, Senhor, das autoridades do Brasil, de todos os poderes constituídos. Senhor, livra o Brasil da violência, da corrupção. Livra o Brasil dos políticos corruptos, dos juízes corruptos, Senhor, dos empresários corruptos. Livra o Brasil, Senhor, do crime organizado. Livra a nossa nação. Tem misericórdia, Senhor. Salva as almas do Brasil, os jovens, adolescentes, as crianças, todos, meu Deus, em nome de Jesus. Tem misericórdia das nações, Senhor, assoladas por essa pandemia, principalmente os Estados Unidos, Senhor, não cessam de aumentar o número de contágios, como aqui no Brasil também. Tem misericórdia de nós. Envia-nos a vacina, Senhor, com eficácia, totalmente confiável, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Abençoa o teu povo, Senhor. Lembra-te dos que estão desanimados, dos que estão enfrentando tentações. Não permita que eles caiam, mas que resistam, Senhor. E tenham uma vida espiritual vitoriosa, poderosa em Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Cuida de nós, Senhor. Cuida do teu povo, Senhor. Em todas as áreas, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém, meu Deus. Amém. Em nome de Jesus. Que prazer termos estado juntos. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Tenho muitas saudades, mas as vacinas estão chegando. Precisamos ficar vivos para a vacina. Então vamos ser prudentes, porque não vai demorar muito e nós nos encontraremos e vamos nos abraçar. Não vai ser só no soquinho e nem na cotovelada, vai ser no abraço. Vai ser uma bênção. Deus abençoe. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos vocês, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe vocês. Amém.